vento sopra frio sobre as muralhas rachadas de Rávena. O sol se apaga por trás das colunas quebradas, tingindo o céu de vermelho, como se o próprio tempo sangrasse. Entre corpos e fumaça, um guerreiro solitário se ergue. Sua armadura está em frangalhos, o elmo amassado, mas seus olhos ainda ardem com o fogo de Roma. É 476 do Cristo, o último suspiro do Império. O som distante de tambores bárbaros mistura-se ao eco das águias imperiais caindo no chão. Ele aperta o punho na espada, jurando lutar até o último golpe. Não por glória, mas por memória. Diante da ruína, esse homem é a fronteira entre o passado e o esquecimento. A chama da civilização romana queima nele pela última vez. Quando sua espada cair, Roma cairá com ela. Séculos antes da ruína, Roma era o pulso da terra. Suas legiões marchavam como engrenagens perfeitas sob o sol implacável, o som dos escudos batendo em uníssono como trovões divinos. Era o século II do Mentus Cristo, auge do poder sob o imperador Trajano. O império se estendia do deserto da Arábia até as névoas frias da Britânia. As estradas cortavam montanhas, os aquedutos desafiavam rios e as cidades floresciam com mármore e ouro. O povo acreditava na eternidade de Roma. Os generais eram venerados como heróis, o Senado governava sob a ilusão da ordem eterna. A Pax Romana fazia o mundo parecer imóvel diante de sua grandeza. Mas enquanto o Coliseu rugia e o vinho jorrava em banquetes, o orgulho crescia silencioso, envenenando as raízes. Roma acreditava ser invencível, e foi esse pensamento que um dia a fez esquecer que até os deuses podem cair. Se essa cena te fez imaginar o poder e o esplendor que Roma um dia teve, então prova que a chama da história ainda vive em você. Deixe o like agora mesmo para fortalecer esse império de conhecimento e mostrar ao algoritmo que a grandeza ainda importa. E se você ama sentir o peso das legiões marchando, o som das espadas e o destino sendo escrito em pedra, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui cada vídeo é um portal para os dias em que Roma governava o mundo. Não seja apenas espectador, seja parte dessa legião que mantém viva a glória do passado. Escreva nos comentários: eu marcho com Roma até o fim. O século III do Cristo trouxe o primeiro abalo. O ouro das vitórias secou e o sangue das guerras internas começou a manchar o mármore. Generais romanos, antes guardiões da honra, agora conspiravam contra o próprio império. Cada legião escolhia seu imperador. Cada fronteira tornava-se um campo de disputa. O povo, cansado, trocava liberdade por pão e espetáculos. Os impostos esmagavam as províncias e o Senado tornara-se um teatro de máscaras. O império que construiu o mundo começava a desmoronar por dentro. A disciplina das legiões foi corroída pelo ego e pela fome. E enquanto Roma acreditava governar o destino já conspirava contra ela. O som das trombetas, antes símbolo de ordem, agora anunciava apenas caos. A chama da glória se transformava em fumaça. Roma não percebeu que o inimigo não estava às portas. Estava em seu próprio coração. O século IV trouxe a divisão fatal. O império foi partido em dois, Oriente e Ocidente. Constantinopla brilhava com seu ouro e fé crescente, enquanto Roma, enfraquecida, afundava em caos e miséria. Generais tramavam contra imperadores. O Senado tornara-se refém das ambições, e as legiões já não obedeciam à águia, mas aos bolsos que as pagavam. As fronteiras antes temidas agora eram frágeis linhas de poeira. Povos bárbaros atravessavam o Reno e o Danúbio sem resistência, saqueando cidades que um dia ecoaram vitórias. As estradas romanas, símbolo da ordem, tornaram-se trilhas de fuga. A fé antiga ruía sob a ascensão do cristianismo e até os deuses pareciam abandonar Roma. A unidade que sustentava o império dissolvia-se. O mundo romano rachava em silêncio. Deixe seu like e comente.
Qual momento de ruptura foi o mais decisivo para o fim do Império? O ano é 410 depois de Cristo. O impossível acontece. Os visigodos de Alarico cercam Roma. O orgulho da civilização, a cidade que ditou o destino do mundo, agora treme diante de exércitos estrangeiros. As muralhas ardem, templos são saqueados e o povo corre pelas ruas como sombras. O rugido das chamas mistura-se ao choro das mães e ao som distante das trombetas bárbaras. Era o primeiro saque em mais de 800 anos e um presságio do que viria. Mesmo assim, Roma não morreu. Ainda havia generais como Flávio Aécio, o último dos romanos, que enfrentou Átila, o rei dos hunos, e venceu. Por um breve instante, o império reacendeu sua força, mas era apenas a última labareda antes da noite. O destino estava selado. A águia romana, cansada e ferida, batia as asas pela última vez sobre um céu que já não lhe pertencia. O nome dele era Orestes, general, estrategista e pai. Lutava não por poder, mas por algo mais antigo, o dever. Ao seu lado estava Rômulo Augusto, o último imperador do Ocidente, uma criança coroada em um trono vazio. Em 475 d.C., o inimigo marchava do norte, Odoacro e suas tribos germânicas. Orestes reuniu o que restava das legiões, soldados cansados, mal pagos, mas ainda fiéis à águia romana. Lutaram entre ruínas, espadas quebradas e campos queimados. Cada golpe era um grito contra o inevitável. Orestes sabia que não venceria, mas não fugiu. Para ele, a derrota não era morrer, e sim deixar de resistir. Quando caiu, caiu com honra. Sua espada não salvou o império, mas preservou sua dignidade. Naquele homem, Roma ainda respirava. Ele foi o último guerreiro que lutou até o fim, mesmo quando o mundo inteiro já havia desistido. 476 d.C. O céu de Ravenna amanhece cinzento. As portas da cidade se abrem, e o silêncio é quebrado pelo passo firme das tropas de Odoacro. Rômulo Augusto, o menino imperador, é levado diante do conquistador. Sem sangue, sem glória, ele entrega a coroa e o cetro. Um gesto simples, mas carregado de séculos. O símbolo do Império Romano do Ocidente é enviado a Constantinopla, o último suspiro de uma era. Os templos são saqueados, os estandartes queimados. Soldados que juraram fidelidade à eternidade agora choram entre destroços. Nenhum deus respondeu, nenhuma águia voou. Roma morreu não sob o rugido das legiões, mas sob o peso do silêncio. Odoacro não destruiu uma cidade, destruiu uma ideia. O mundo antigo havia terminado, e entre cinzas e ruínas, o sonho de uma Roma eterna transformou-se em pó, carregado pelo vento da história. Roma caiu, mas suas cinzas fertilizaram o futuro. As leis romanas moldaram reinos, o latim deu voz a novas línguas, e a fé cristã, que floresceu em suas catacumbas, espalhou-se por todo o mundo. Suas estradas tornaram-se veias da civilização, seus arcos e colunas inspiraram catedrais e palácios. Até os inimigos que a derrubaram aprenderam com ela. Odoacro usou títulos romanos, reis germânicos adotaram a cruz e imperadores bizantinos proclamaram-se herdeiros da águia. O espírito de Roma sobreviveu na ideia de império, de ordem, de lei. Orestes e tantos outros guerreiros não lutaram em vão. Ao defenderem Roma, sem saber, defenderam o futuro. O império morreu fisicamente, mas continuou vivo em cada sonho de poder, em cada nação que quis durar para sempre. Porque Roma nunca foi apenas um lugar. Foi um espelho da própria humanidade. O crepúsculo cai sobre Ravenna e o vento traz o som distante de sinos. O mundo mudou, mas a lembrança do império ainda pulsa entre as ruínas. Cada pedra, cada coluna partida sussurra os ecos da glória perdida. Orestes e seu filho desapareceram, mas seus nomes atravessaram os séculos como um lamento e uma lição. Nada é eterno, mas a coragem diante do fim é o que faz a eternidade existir.
Roma não caiu em um dia. Ela se transformou em tudo que veio depois. A história do último guerreiro é a história de todos que lutam por algo que amam, mesmo quando o fim é certo. Final. Inscreva-se no canal. Comente qual evento simboliza o fim do Império para você e compartilhe essa história para que Roma jamais seja esquecida. O Império se foi, mas a lenda permanece. Quando o último guerreiro caiu, Roma não morreu, apenas mudou de forma. Vive hoje em cada palavra escrita, em cada lei, em cada sonho de grandeza que o homem ousa ter, porque impérios nascem da espada, mas sobrevivem pela memória. Orestes lutou até o fim não para vencer, mas para lembrar ao mundo que a verdadeira força está em não desistir, mesmo quando tudo se perde. E talvez seja por isso que, mesmo milênios depois, o nome de Roma ainda faz o coração humano pulsar. A história termina, mas o eco continua, um lembrete eterno de que a glória pode ruir, mas o espírito permanece. O fim de um império é apenas o começo de uma lenda.